O maior sofrimento do Sasuke foi ter vivido uma mentira desde criança. Então, e se tivesse acontecido o inverso? E se o Itachi tivesse contado a verdade para o Sasuke sobre o massacre? Poderia talvez ter melhorado, talvez piorado, mas na verdade, nem precisa pensar muito. O Sasuke era só uma criança na época, e não tinha como ele entender e separar a política da vila com o que aconteceu com a família dele. Se ele soubesse que o alto escalão ordenou o massacre, ele odiaria tanto o conselho quanto o Itachi. E esse ódio seria muito maior do que no original, porque não ficaria preso apenas ao seu irmão ou ao Danzo. Ele se espalharia por Konoha inteira. Até mesmo Hiruzen entraria nessa conta. Talvez não com a mesma intensidade, mas ainda assim, o Sasuke sentiria desconfiança e muito ressentimento. Só que o centro de tudo ainda continuaria sendo o Itachi. Foi ele quem puxou a espada, quem matou os pais e quem o Sasuke viu como responsável direto pela dor dele. Então mesmo ele cumprindo ordens, foi ele quem executou a ordem. Então, com esse nível de ódio, o objetivo do Sasuke não seria apenas matar o irmão, mas sim destruir o alto escalão de Konoha. E mesmo ele sendo uma criança, ele entenderia uma coisa básica. Do jeito que ele estava, ele nunca teria força para isso, nem contra o Danzo, nem contra os anciões e nem contra o próprio Itachi. Então ele treinaria ainda mais. Ele despertaria o Sharingan igual ao original, mas ele passaria a usá-lo com mais frequência e evoluiria até o segundo Tomoe antes do normal. Isso o deixaria mais forte, mas também mais orgulhoso, mais frio e mais isolado. E esse crescimento acelerado do Sasuke também mudaria o Naruto, mas para pior e depois para melhor. A distância entre os dois pareceria ser impossível de mudar. Quanto mais o Sasuke evoluísse, mais impossível iria parecer ficar mais próximo do nível dele. A rivalidade ainda existiria, as brigas na academia também, mas o ritmo do Sasuke desanimaria o Naruto muito mais do que antes. Ao ponto dele quase desistir e pensar em levar uma vida como o Shikamaru, sendo apenas um ninja mediano que faz o mínimo necessário. Ele até mesmo perderia o interesse na Sakura por puro cansaço. Se ele nem conseguia alcançar o Sasuke, por que insistir em algo mais básico, como ir atrás da Sakura? E é aí que o Iruka entra, e não só ele, a Hinata também. Ela criaria coragem para se aproximar do Naruto, porque ver ele assim, sem energia e para baixo, não seria algo normal para eles, e nem para ninguém. E esse apoio viria ainda na academia, e mexeria com ele. Então, com a ajuda deles, em vez de correr atrás do impossível, o Naruto ele mudaria um pouco o que ele iria fazer. Ele passaria a mudar o foco dele para coisas mais realistas, como, por exemplo, alcançar o Kiba. Ele entenderia que não adiantava tentar pular diversos degraus de uma vez só, mas essa mudança não mudaria tudo, mas daria ao Naruto uma base mais sólida, principalmente no Taijutsu. Tendo se aproximado da Hinata, não seria estranho ela ajudar ele em algumas coisas, mesmo que não seja algo ligado diretamente ao estilo do clã. Mas vindo de alguém que tem como foco ser uma especialista em Taijutsu, seria o bastante para o Naruto melhorar nisso. E isso geraria um efeito cascata na sala. Se o Naruto correndo atrás da Sakura o tempo todo, a própria Sakura começaria a ver ele de uma outra maneira. E a mudança dela chamaria a atenção da Ino, que por estar sempre próximo do Shikamaru e o Choji, acabaria puxando outras interações, até chegar em Kiba e Shino. Basicamente, o Naruto teria feito uma amizade, ou pelo menos melhorado, a relação deles com todos na sala. Então, sem perceber, o Naruto começaria a construir laços mais cedo. Enquanto isso, o Sasuke ficaria cada vez mais fechado, mais agressivo e menos acessível. Ele teria menos fãs, deixaria de ser apenas o garoto talentoso e quieto, para se tornar alguém difícil até de falar. E quando ele fosse ficando cada vez mais forte, ele ficava mais consumido pelo ódio. Enquanto o Naruto, que estaria mais equilibrado, teria ficado com mais amigos e crescendo de forma mais estável. Porque ele já não precisava provar nada para a vila, mas o sonho de ser Hokage continuaria. E depois dessa mudança emocional dele, o restante seguiria parecido, mas mudanças principalmente no time 7 teriam acontecido, porque a personalidade de cada um já não seria exatamente a mesma. Com o time 7, o Sasuke ficaria ainda mais distante. O objetivo dele dominaria quase toda a sua mente. Ele não tinha tempo, não queria e se forçaria a não criar novos laços, principalmente com pessoas de Konoha, que ele poderia odiar no futuro. Então se aproximar dele só tornaria tudo mais difícil. E o Naruto, justamente por causa dessa frieza do Sasuke e das amizades que já teria feito, estaria um pouco mais maduro, pelo menos emocionalmente. Ele entenderia melhor as próprias emoções e as dos outros. Então ele perceberia que o Sasuke não estava bem, mesmo fingindo ser o mesmo. A Sakura também mudaria. Ela se aproximaria mais do Naruto a ponto de chamá-lo de amigo bem cedo. E, aos poucos, começaria a se afastar do Sasuke. Ou melhor, a idealizar menos ele. Como o Sasuke estaria mais estressado, ele passaria a insultar ainda mais a Sakura, realmente ficando desagradável em vários momentos. Não é à toa que seria ela quem daria comida ao Naruto no teste dos sinos. E o Sasuke ele só ajudaria porque um Naruto fraco atrapalharia os próprios planos. Mas a verdadeira força dele apareceria na missão contra os Zabuza e o Haku. Contra os Zabuza, ele apenas copiaria os jutsus ao observar os selos com o Sharingan. Mas contra o Haku seria diferente. Com o Sharingan já no segundo Tomoe, o Sasuke ele conseguiria acompanhar os movimentos desde o início e contra-atacar. Ele venceria porque conseguia ler os ataques, porque o Haku não queria matá-lo e porque o Naruto, com clones, pressionaria o tempo todo a luta. E isso cansaria o Haku gradualmente, acabando com a luta.
E nos exames Chunin, as coisas também mudariam. O Sasuke veria o exame como fachada de um sistema que ele pretende destruir. Ele não teria qualquer tipo de interesse no título Chunin, nem em subir de rank. Ele usaria o exame apenas para medir sua força e dos ninjas de outras vilas. E com o Sharingan mais desenvolvido e ele mesmo mais forte, ele se destacaria ainda mais. Ele seria visto como um prodígio, até mesmo acima do Neji, que tinha sido o gênio do ano anterior. Ele superaria até mesmo a própria versão original naquela idade. E o encontro com Orochimaru na Floresta da Morte também tomaria outro rumo. E em vez do Sasuke paralisar de medo, ele veria naquilo uma oportunidade. Ver alguém daquele nível lutando contra ele abriria os seus olhos para o tamanho real do mundo, e percebendo o interesse do Orochimaru nele, ele pensaria em usar isso a seu favor. Quando recebesse a marca, quase morresse e a utilizasse pela primeira vez contra o time do Som, ele entenderia que aquilo era um atalho para mais poder, e claro, ele mataria o Zaku ali mesmo. A Sakura, ela não conseguiria impedir ele, e como matar na Floresta da Morte era permitido, isso não afetaria o exame. A única coisa que realmente mudaria seria a visão de todos ali sobre o Sasuke. O poder que ele estaria mostrando começaria a assustar a todos, menos o Neji, que sentiria curiosidade, e o Naruto, que estaria desmaiado. E nas preliminares, isso ficaria ainda mais aparente. O Sasuke ele entraria para matar, e mesmo que não conseguisse, ele ainda tentaria. Ele não hesitaria em usar a marca da maldição de novo, e depois das lutas, o Kakashi o levaria para aquele local para selar a marca. Ele falaria dos riscos, o preço, o caminho sem volta, mas o Sasuke ele só ficaria estressado em perder aquele novo poder que ele tinha. Só que, quando estivesse quase completo o selamento, Orochimaru apareceria. O Zenin não iria deixar que a marca fosse selada, porque, percebendo o interesse no Sasuke naquele poder, ele usaria isso como uma forma de trazer ele para seu lado, desmanhando até mesmo o Kakashi para conseguir fazer seu plano. Ele criaria um falso selamento, algo que parecesse completo, mas que apenas esconderia a marca. O poder da marca ficaria um pouco contido, mas ainda possível de usar. Quando Kakashi acordasse, ele iria achar que Orochimaru só apareceu como forma de aviso e foi embora. Ele nem iria perceber que o selo nunca foi finalizado de verdade. E o Sasuke ele seguiria para as finais dos exames. Só que a invasão de Konoha mudaria o ritmo de tudo. Depois de todas as lutas, depois do Sasuke mostrar um poder que ultrapassaria a defesa do Gaara com mais facilidade, e a vila entrasse em caos, o Sasuke seria enviado para perseguir o Gaara. Só que, na floresta, as palavras do Gaara sobre ódio, propósito e existência fariam o Sasuke voltar a mente dele para seus objetivos e para o dia do massacre e a razão de continuar vivo. E seria nesse momento que ele despertaria o terceiro Tomoe do seu Sharingan. Isso só seria possível por causa dos anos de treino com seus olhos. Esses anos de prática seriam o que faria a evolução ser possível. E com o terceiro Tomoe e a marca ativa, ele quase derrotaria o Gaara em sua forma parcial, mas o cansaço teria aparecido, por ter usado dois poderes que não estava acostumado ao mesmo tempo. O uso excessivo da marca, o chakra drenado e o despertar recente do terceiro Tomoe deixariam o Sasuke à beira do colapso. E é nesse momento que o Naruto apareceria, para o azar do Uchiha. Ele invocaria o Gamabunta, ele teria sua luta e tudo isso, para poder enfrentar a forma completa do Shukaku. E, para vencer, usaria ainda mais chakra de 9 caudas do que na história original, porque ele teria tido o controle melhor das emoções dele. E, ao derrotar o Gaara e acordá-lo, criaria um laço ainda mais profundo, porque agora o Naruto também teria conhecido a sensação de quase desistir. Ele teria entendido ainda mais dos sentimentos do Gaara, que desistiu de tudo. E seria no meio desse cenário de caos em Konoha que o momento perfeito para o Sasuke abandonar a vila apareceria. Se ele escolhesse sair ali, ninguém conseguiria impedir, ainda mais recebendo ajuda dos subordinados do Orochimaru. E Naruto e Gaara perceberiam isso. O Sasuke só não matou os dois por escolha própria, e esse momento teria sido um golpe para a vila. O último Uchiha desapareceria no exato momento do fim da invasão. Só daria para pensar que Orochimaru levou o Sasuke. E o Conselho, assumindo o controle temporário, anunciaria para os ninjas que Sasuke foi sequestrado durante o ataque. E Danzo, em particular, usa isso para reforçar sua influência. Ele defenderia que a Raiz precisa de mais força para resgatar o Uchiha. E essa notícia chegaria até o Itachi. Ele ainda tinha um acordo com Hiruzen e a ameaça contra o Danzo de que o Sasuke não poderia ser tocado. Então saber que o irmão sumiu, possivelmente nas mãos do Orochimaru, faria com que o plano dele de morrer pelas mãos do irmão e limpar parte da corrupção de Konoha começasse a fracassar muito rápido. Porque agora o Sasuke pareceria alguém guiado apenas por ódio contra todos. O Itachi entenderia que, ao revelar a verdade antes do tempo, criou algo mais instável do que imaginava. Um ódio que agora poderia ser apenas contra a vila, só que depois para o mundo inteiro. Ainda assim, ele cumpriria seu papel. Ele fingiria capturar o Naruto, esperaria o Jiraiya aparecer e fugiria. Mas, antes disso, colocaria o Naruto no Genjutsu, e dentro da ilusão, daria um aviso de que, se quiser salvar o Sasuke, primeiro teria que acabar com a escuridão de Konoha. E durante toda a busca por Tsunade, o Naruto refletiria sobre isso, sobre o ressentimento do Sasuke e sobre como o sistema criou tudo aquilo. Isso até o reencontro deles. Durante o confronto entre os Senins, o Sasuke apareceria com o Orochimaru e o Kabuto. Ele sabia que o Naruto estaria ali, e isso seria o teste perfeito para o Naruto contra o Sasuke.
Seria uma luta onde é claro quem era mais forte, mas isso não significa que seria fácil. O Sasuke ele teria que ativar a segunda fase da marca, enquanto o Naruto usaria a primeira cauda. Só que o resultado ainda seria a derrota do Naruto, e seria justamente ali que a Tsunade mudaria. Ver o Naruto lutando com tanta vontade, mesmo sabendo que ia perder, quebraria o bloqueio dela. Mesmo com medo de sangue, ela entraria na luta contra o Orochimaru, porque naquele momento, o Naruto teria provado que ele estava lutando por algo maior do que apenas contra o rival dele. E o Kabuto ele não conseguiria fazer quase nada contra a Tsunade. Ela teria acabado com qualquer tentativa dele de ganhar tempo, e a luta terminaria praticamente do mesmo jeito, com o Orochimaru, o Kabuto e agora o Sasuke fugindo. E depois de todas as coisas que aconteceriam, como a Tsunade se tornando Hokage, a Sakura se tornando aprendiz dela, o Naruto partindo com o Jiraiya para um treinamento, só que dessa vez a motivação muda. Com uma base melhor em Taijutsu, fundamentos mais sólidos como ninja e uma maturidade emocional um pouco melhor, o Naruto não ficaria preso à ideia de trazer o Sasuke de volta a qualquer custo. Ele entenderia que, para salvar o Sasuke, a vila teria que mudar. E se mesmo assim o Sasuke não quisesse voltar, o Naruto ele não poderia forçar isso. Então desde que ele não causasse problemas, o Naruto teria deixado ele solto. E essa mentalidade e situação permitiria que o Jiraiya ensinasse muito mais coisas, já que o foco teria sido no controle dele, principalmente no chakra da 9 caudas. O Naruto aprenderia a acessar esse poder com menos explosões emocionais. Enquanto isso, o Sasuke, ele não estaria apenas treinando, mas também planejando o que fazer. Como ele não queria ter o corpo roubado pelo Orochimaru, a traição que ele estava planejando aconteceria mais cedo. Para ser mais exato, no mesmo momento em que o Naruto estivesse na missão de resgatar o Gaara da Akatsuki. Depois disso, ele formaria a Hebi e seguiria para o primeiro nome na lista de vingança dele. No caso, o Itachi. Só que essa decisão dele não seria apenas por vingança ou por puro ódio que sentia pelo Itachi. O Sasuke, ele entenderia que precisa do Mangekyou Sharingan Eterno para terminar essa lista de vingança dele. E para isso, precisaria dos olhos do irmão. E a luta entre os dois seria ainda mais emocional. O Itachi, percebendo o caminho que o Sasuke escolheu, o faria atravessar uma dor ainda maior, porque sabia que o Mangekyou dele precisaria disso para despertar. E usando o Tsukuyomi, o Itachi mostraria ao Sasuke uma vida onde tudo deu certo. Um mundo em que o massacre nunca aconteceu, um cenário onde ele cresceu com a família, teve amigos, foi feliz, e ao enxergar tudo que perdeu, justamente por causa de quem estava na frente dele e de homens no poder, o choque emocional seria suficiente para despertar o Mangekyou Sharingan. Ainda assim, isso seria quase um presente do Itachi. E o segundo presente dele seria a verdade sobre o Obito. O Itachi sabia que, depois da sua morte, o Obito, o Tobi ou Madara, começaria a agir ainda mais, e tentaria usar o Sasuke. Por isso, no leito de morte dele, ele explicaria o mecanismo que implantou no olho do Sasuke. No caso, o Amaterasu ativaria automaticamente ao entrar em contato com o Sharingan do Obito. Ele também falaria sobre quem o Obito era, pelo menos o que o Itachi sabe, e do que ele seria capaz. Até mesmo a forma como o Itachi controlou a luta teria esse propósito. Ele não feriu o Sasuke além do necessário, permitindo que ele entendesse melhor o próprio Amaterasu para o momento certo. E esse novo Sasuke perceberia que o Itachi estava sendo sincero, porque, apesar de tudo, o Itachi sempre o amou. E por mais improvável que pareça, esse Sasuke teria sido sim capaz de matar o Obito. A morte do Obito mudaria aquele universo, e o Sasuke ele só conseguiria isso por causa da brecha que o Itachi deixou, mesmo depois de morto. Como o disparo do Amaterasu era instantâneo, o Sasuke ele teria tempo suficiente para fazer algo. Ele até mesmo prolongaria a conversa de propósito, ganhando alguns segundos para se recuperar, e aproveitaria a abertura para atacar o Obito diretamente no coração, antes que ele pudesse escapar com o Kamui. E mesmo que depois disso ficasse incapaz de se mover por ter esgotado tudo que tinha, ainda assim estaria vivo e, mais importante, livre. Porque a partir daí, depois de se recuperar e tudo, ele aprenderia a usar melhor o Mangekyou e depois conseguiria o Mangekyou Eterno. E durante o ataque do Pain a Konoha, enquanto o Kami Deva acumulava chakra para o Shinra Tensei absoluto dele, a Hebi, agora chamada de Taka, se moveria com outro objetivo: eliminar o Danzo. Com a Karin no time, a habilidade sensorial dela seria importante nisso tudo. Mesmo no caos da invasão e com o Danzo escondido, ela conseguiria rastrear seu chakra, algo que já estava fazendo desde antes de entrarem no esconderijo. O Danzo pretendia usar o ataque do Pain para enfraquecer a Tsunade e assumir o cargo de Hokage, só que o que ele não esperava era que o novo fantasma dos Uchihas fosse atrás dele em meio a uma invasão daquele nível. Porque atacar a base da raiz seria imprudente, mas o Sasuke ele focaria apenas no Danzo. O resto do time seguraria os membros da organização. Como eram muitos, o plano seria simples. Seria atrair os da raiz para fora, com o Danzo facilitando isso ao ordenar a perseguição, e usar os Pains espalhados pela vila para fazer os membros da raiz estarem envolvidos na invasão. E enquanto a organização se enfraquecia, a Taka retomaria a caçada ao Danzo, que já estaria fugindo. E essa perseguição duraria o suficiente para o Naruto chegar, enfrentar o Pain e conversar com o Nagato, o levando a usar o Rinne Tensei para reviver os mortos. E seria nesse mesmo cenário final que o Sasuke encerraria sua própria missão. Ele mataria o Danzo e também Koharu e Homura, que estavam protegidos, mas não teriam o mesmo nível de defesa que o Danzo. E no meio do caos, o Naruto e o Sasuke se encontrariam sozinhos, um contraste bem inevitável. Já que, afinal, o Naruto teria derrotado seu inimigo oferecendo perdão.
enquanto o Sasuke teria derrotado os seus matando eles. E com o Obito morto e Akatsuki sem liderança, já que o Zetsu se esconderia, o mundo ninja, mais especificamente Konoha, teria que fazer uma reorganização, e Konoha ficaria dividida. Metade da população veria o Naruto como o herói que derrotou o Pain e trouxe os mortos de volta. E a outra metade, especialmente aqueles que sofreram por causa da raiz, veriam Sasuke como um salvador. Só que isso teria que ser resolvido pela Tsunade, que, ao acordar do coma, resolveria a parte disso. Enquanto isso, o Kakashi, ele assumiria como Hokage temporário e cuidaria com o que fosse mais imediato naquele momento. A Tsunade perceberia que o Sasuke eliminou ameaças que ela mesma não podia tocar sem articular uma guerra civil, e tomaria uma decisão. Ela não declara como criminoso internacional, mas o bane de Konoha. Ele fica livre para ir embora e fazer o que quiser, só que sem vilã. Isso porque os danos e problemas causados por Danzo teriam sido mostrados a todos da vilã, e seria impossível tratar o Sasuke como um vilão aos olhos de todos. Mas também não daria para chamá-lo de herói, ele ainda era o Nukenin. E se for analisar, ele fez mais bem do que mal, porque o Sasuke nunca se tornou um inimigo direto da Folha. O Danzo e os conselheiros morreram, mas com a verdade exposta, boa parte da vila os enxergava como conspiradores. Ele não matou ninjas inocentes de Konoha, e aqueles que ele enfrentou antes, como Naruto, Sasuke, Usopp e Yamato, deixariam aquilo no passado. Então, em vez de destruir Konoha, o Sasuke ele escolhe outro caminho. E a melhor vingança que ele podia pensar para ir contra os velhos conselheiros seria fazer o clã dele prosperar novamente. Ele reconstrói o que poderia ser chamado de Distrito Uchiha, ou só uma pequena vila mais escondida em outro lugar. O Sasuke teria se casado com a Sakura, que não o via mais como um ídolo, mas como alguém traumatizado que ela ajudou. E aqui não teria acontecido a tentativa de assassinato entre os dois. O Sasuke não teria tentado matar a Sakura, e a Sakura não teria tentado matar ele. E ela também não estaria obcecada, porque mentalmente, ela era agora a mais equilibrada do time 7. Então, vivendo dessa forma, o Sasuke entende que o Naruto é a luz que a vila precisa como Hokage, mas também percebe que sempre existiram ameaças que o Naruto é bom demais para enfrentar. Então ele assume o antigo esconderijo do Orochimaru e o transforma em uma base de operações dele. Ele não vira o herói, ele não vira um vilão e nem mesmo se junta a Konoha. Ele só protege o mundo enquanto o Naruto aguenta a paz. E quando os Otsutsuki finalmente aparecessem, não teria sido bom, porque ninguém vai conseguir suportar eles e muito menos proteger a todos. Curta, se inscreva, compartilhe, obrigado por assistir e nos vemos em outro vídeo.